italiano com minhas origens, a gente tem conversado aqui sobre Itália e já conversamos um pouco sobre o trabalho dele. Ele vai falar um pouco, explorar mais a questão do real e a ligação do real com as palavras. Enfim, estamos todos ansiosos para escutá-lo, do Paulo. Então vamos ouvir. Ele fala italiano e francês, eu prefiro para a tradução, se ele falar em francês ou italiano, não dá muito. Então vamos deixar passar a palavra para ele. Por favor. Avant de commencer d'attaquer le thème central de ma conférence, c'est-à-dire la question du fascisme dans le sens ouvert, dans le sens lato, Então, antes de começar a conferência, que é a questão do fascismo, no sentido aberto da questão, no sentido amplo da questão, j'ai fait une espèce d'introduction qui est un peu les cœurs théoriques de la question. Quero fazer uma introdução sobre o corpo teórico da questão. C'est-à-dire la question du réel. Ou seja, a questão do real. Donc le fascisme a à faire avec le réel, le symbolique et l'imaginaire pour prendre les trois catégories lacaniennes qui nous inspirent. Então ele vai trabalhar o fascismo a partir das três categorias lacanianas do real, do imaginário e simbólico. Et je viens tout de suite à Freud parce que je crois qu'il nous donne une clé pour comprendre des phénomènes de l'expérience comme le phénomène du réel. Então ele vai começar por Freud, que ele nos dá uma chave importante para entender a questão da experiência, a questão do real. Et donc Freud, comme Lacan, dira que le réel a affaire avec l'impossible. Tanto Freud quanto Lacan vão dizer que o real tem a ver com o impossível. Et Freud parle d'impossible à propos des métiers dans un livre qui a comme titre Analyse finie et analyse infinie, écrit en 1937. Isso tudo está no texto do Freud de 1937, Análise com fim e sem fim. Análise terminada e interminável, né? Tem duas vezes. Donc, impossible, selon Freud, c'est éduquer, gouverner, éduquer, soigner. Então, impossível, segundo Freud, é governar, educar e cuidar. Il ajoutera après aussi psychanalyser, dans le sens que psychanalyser, c'est soigner. Hein? E depois ele inclui psicanálise, no sentido de que psicanálise é cuidar. Donc, impossible, ce mot-là, nous annonce que nous sommes en présence du réel. Então, impossível quer dizer que nós estamos na presença do real. Donc, ils sont des métiers impossibles parce qu'ils ont affaire avec le réel. Então, são profissões impossíveis porque eles têm a ver com o real. Par exemple, soigner, c'est avoir affaire avec le réel du corps. Psychanalyser avec le réel de la psyché. Então, cuidar, tratar, né, tem a ver com o real do corpo e psicanalizar com o real do psiquismo. Mais avant d'être impossible, ces activités, ce sont des métiers. Antes de ser impossível, essas atividades são profissões. Donc ma question c'est, qu'est-ce que signifie métier? D'où vient ce nom métier? Então a questão é o que significa profissão, né? Métier. Oui. A gente usa em português. Alors vu que a palavra métier, oui, profissão. Vu qu'il y a une traduction, et donc en français comme en italien, on fait la différence entre métier et profession. Em francês como italiano existe uma diferença entre métier e profissão. C'est-à-dire que la différence est nette. Les psychanalyser, c'est pas une profession, mais c'est un métier. Então, a distinção é clara. Psicanalizar não é uma profissão, é um métier. Alors on voit. É uma ocupação. Donc vous comprenez que c'est important de comprendre pourquoi c'est un métier. Ofício, você soprou ofício, ela lá soprou ocupação. Como a gente fala métier em português, né? Ofício, ocupação, tá? Et en italien, par exemple, métier, ça se dit mestiere. Em italiano, métier se diz mestiere. Mestiere, et dans le mot mestiere, on entend mieux le mot ministerium.
E na palavra mestiere se entende mais a palavra ministério. C'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec le sacré. Algo que tem uma relação com o sagrado. Alors on pourrait déjà dire qu'avoir affaire avec le réel, A gente já pode dizer que ter relação com o real c'est de l'ordre du mystère, é da ordem do mistério, parce qu'il a un rapport, parce qu'il échappe à toute représentation. porque ele escapa a toda representação. Mais pour aller plus loin, il faut passer par une autre langue. Vous avez remarqué que là, on est déjà sur 3 langues, français, italien, portugais, et là, on va vers l'allemand. Mas para entender melhor, nós temos que ir a outra língua. Nós estamos aqui com francês, português e italiano, agora vamos ter que ir ao alemão. Et ce passage entre les langues est essentiel pour comprendre les concepts. Comme toujours, dans le sens qu'en passant d'une langue à l'autre, on ouvre le sens du monde et on les touche, on les comprend là où il est plus proche à un réel qui est lié à son histoire. É importante passar de uma língua a outra, porque quando a gente faz a tradução, a gente toca alguma coisa que é da ordem do real. Eh bien, en allemand, pour dire métier, Em alemão, métier, ofício, profissão, trabalho, se diz on dit Beruf. Beruf. Mais le mot Beruf, quand je l'ai entendu, ça me rappelle Ruf en allemand, c'est-à-dire appeler quelqu'un. Ruf, do verbo rufen, significa telefonar para alguém. Et en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que le mot Beruf, c'est-à-dire métier, A palavra Beruf, quer dizer ofício, métier, a été introduit dans la langue allemande par Martin Luther. foi Lutero que introduziu essa palavra Beruf na língua alemã. Et quand il a traduit la Bible, Quando ele traduziu a Bíblia, pour traduire le mot kara, le mot hébreu kara. para traduzir a palavra hebreu cara. Kara. Et donc, kara signifie appel, Cara significa chamar, vocation aussi. vocação. Donc, dans le mot vocation, il y a vox, c'est-à-dire la voix. Na palavra vocação tem a palavra voz. Mais c'est une voix qui, dans ce cas-là, elle vient de Dieu. É uma palavra que uma voz que nesse caso ela vem de Deus. C'est Dieu qui appelle. É Deus que chama. Et donc, Beruf traduit kara, hébreu, vocation en latin, klesis en grec. Então, Beruf é vocação, em latim caras e em latim Et grec, grec caras, non, kara, hébreu. cara hebreu. En latin, vocation, vox vocis en latin. Latim vocação, vox voce. Klesis en grec, Clésis em grego, et vous entendez bien klesis, ecclesia. clésis e clésias. Et donc, beaucoup de choses sont claires. C'est question d'invocation, c'est question d'appel. A questão da vocação é uma questão de uma chamada. Pour Luther, donc, un métier, c'est être appelé à une tâche de travail dans la vie. Então, para Lutero, a chamada, o apelo é ser chamado, né, a uma vocação, um trabalho na vida. Et donc, c'est pas. Tá dando problema aí no fundo? Alguém levantou a mão, achei que era isso. Porque tá dando uma ressonância chatinha, né? Mas não está conseguindo tirar, é porque eles estão perto do microfone. Eu estou tentando afastar aqui, mas tá. Et donc, on est appelé dans un travail dans notre vie parce qu'on est appelé. A gente é chamado a um trabalho na nossa vida porque somos chamados, né? Donc, si Freud appelle la psychanalyse un métier et pas une
une formation, une profession, oui. Se Freud chama a psicanálise um métier e não uma profissão, C'est parce que pour être psychanalyste, on doit être appelé. e isso é porque para ser psicanalista a gente tem que ser chamado, receber essa chamada. Mais c'est évident que pour nous, c'est pas Dieu qui nous appelle à devenir psychanalyste. Hein? Claro que para a gente não é Deus que nos convoca a ser psicanalista. Mais ce sera ce qui prend la place de Dieu, si vous voulez, c'est le réel. E o que entraria, pegaria a place, o lugar de Deus, nesse caso é o real. Le réel, c'est un impossible. O real que é o impossível. Donc, qui est caractérisé par le négatif, par la négation. O real que é caracterizado pela negação, pelo negativo. Et donc c'est le réel qui nous appelle et donc on ne peut pas l'ignorer. Pour être psychanalyste, on ne peut pas ignorer le réel. Se é o real que nos chama, a gente não pode ignorar. Para ser psicanalistas, não podemos ignorar o real. La tendance, c'est de mettre le réel, cette catégorie lacanienne dont je vais parler aussi après, A tendência é colocar o real, essa categoria lacanina sobre a qual ele falará em breve. de le mettre dans l'impossible, donc on ne s'occupe pas de lui, parce que c'est impossible, c'est hors de représentation, il est hors signifiance, donc on ne s'occupe pas de lui. Pois é, se ele é impossível, a gente vai falar dele, mas a gente não se ocupa diretamente, porque ele é fora da representação, ele é fora de palavra, não há como trabalhar com ele. Eh bien non, eh bien non. Pour être dans le métier, vraiment, il faut arriver à trouver un contact avec lui. Mas não é bem assim. Para estar nesse métier de psicanalista, a gente tem que ter um contato com ele, com o real. L'entendre, Entender, ouvi-lo, se connecter avec lui, trocar de microfone, essa marcha. Não, de qual que você parece? Faire en sorte. Faire en sorte qu'il nous touche, Entrar em contato com ele de tal forma que ele nos toque. de façon telle qu'il laisse un signe, une empreinte. Que ele é. Pardon, j'ai perdu, j'étais copié lá. Faire en sorte qu'il nous touche, qu'il laisse une empreinte. Que ele nos toque, ele é algo que nos imprime em nós. Dans la forme d'une contingence. Uma forma de uma contingência. C'est-à-dire que la différence entre réel et contingent, A diferença entre o real e o contingente. c'est que le contingent, c'est une tangente. Contingente é uma tangente. Et la tangence touche notre corps, nous touche. E a tangente encosta, toca o nosso corpo. A tangente, dans le sens mathématique du terme, une tangence. C'est très intéressant de savoir que cet appel du réel est dit en hébreu avec le terme kara. É muito interessante saber que essa chamada do real se diz com o termo kara. Je pense qu'en portugais, vous pouvez bien entendre dans le terme kara, Português dá bem para entender no termo kara. vous pouvez entendre la caresse, A gente pode entender carece, c'est-à-dire la main qui touche la peau. a mão que toca a pele. Et d'ailleurs, Carinho. quand on écrit une lettre, on dit cher, on dit cara. En italien, on dit Quando a gente cara escreve uma mamma. carta, a gente escreve cara em italiano. Em português sim, cara, querida mamãe, cara. Cara é querida em italiano. Comme si cet rapport avec le réel Como se esse contato, essa relação com o real, passait par un contact qui nous appelle. passasse por um contato que nos interpele, que nos chama. Et donc le paradoxe, vous avez compris, c'est que d'un côté le réel c'est impossible, Então, paradoxos compreenderam, porque de um lado o real é impossível. mais il faut faire en sorte qu'il soit tangible. Mas tem que fazer de tal forma que ele seja tangível. Une des formes de cette tangibilité du réel est pour nous les symptômes. Uma das formas dessa tangibilidade com o real é o sintoma. Les patients viennent nous voir parce que
quelque chose le touche. Ce n'est pas une caresse dans ce cas-là, mais c'est une souffrance. O paciente veio nos ver porque algo toca, não é um carinho, mas é um sofrimento. Si le réel est simplement nié, Se o real, et donc il n'y a pas ce rapport de caresse, hein, se o real é negado, ou seja, não existe essa relação de contato, de carinho, eh bien ce réel restera collé à l'imaginaire então esse real restará grudado, colado ao imaginário et fera des dégâts. e fará estragos. Et donc le mot important ici à retenir, c'est coller. Então a palavra importante aqui para a gente trabalhar é colar, Donc fusion. fusão. Et là où le réel n'est pas séparé de l'imaginaire, il n'est pas séparé. Onde o real não é separado do imaginário. S'il n'est pas séparé, ils font une seule chose, c'est trois catégories. Lacanienne, imaginaire, symbolique, réel. S'ils sont une seule chose, c'est la catastrophe. Então, se não se separa, essas três categorias lacanianas fazem uma coisa só, e isso é uma catástrofe. Et c'est une catastrophe du point de vue du sujet. É uma catástrofe para o sujeito, que é independente dele, Mais c'est une catastrophe aussi du point de vue politique. é uma catástrofe também do ponto de vista político. Dans le sens que, dans ce point de vue, l'effet de faire un sans la séparation, ça me vient à l'esprit, séparation des pouvoirs, par exemple. Hein? É, o que vem o espírito assim, de fazer sem a separação, por exemplo, a separação de poderes, C'est la catastrophe du fascisme. sem a separação dos poderes é a catástrofe do fascismo. Donc vous comprenez bien que quand je dis fascisme, en réalité, je dis une certaine position du sujet. Então, quando eu digo fascismo, espero que seja claro para vocês, é essa posição do sujeito. Et qui va au-delà de la question politique. Que vai muito além da questão política. Donc, comme titre de ma conférence, j'ai donné le fascisme en nous, dans ce sens. Por isso que eu dei o título da conferência, O Fascismo em Nós Mesmos. Et j'ai cité trois phrases de Michel Foucault, qui n'était pas un psychanalyste, E eu cito 3 frases de Foucault, que não era psicanalista, mais que, à mon avis, ces phrases sont là pour interroger les psychanalystes. mas eu acho que essas frases do Foucault estão lá para interrogar os psicanalistas. Et je ne pense pas que les psychanalystes ont répondu à les questions que Michel Foucault a posées à l'époque. Eu não acho que os psicanalistas tenham respondido a essas questões que o Foucault colocou na época. Voilà, seulement 2 réflexions. Il dit l'adversaire stratégique est le fascisme. 2 vertentes. L'adversaire, qu'est-ce que vous avez dit là? L'adversaire stratégique. L'adversaire. O adversário estratégico, ele é fascista. Pourquoi il dit stratégique? Por que ele diz estratégico? Il aurait pu dire l'adversaire est le fascisme, c'est tout. Ele poderia simplesmente dizer que o adversário é fascista, basta isso. Il dit stratégique parce que pour gagner contre le fascisme, il faut une stratégie à long terme. Ele diz estratégico porque para a gente vencer o fascismo é necessário uma estratégia a longo tempo. Parce qu'on ne se libère pas comme ça du fascisme. Porque a gente não se libera assim do fascismo facilmente. Parce qu'il est très rusé. Ele é perigoso, ele é astuto. Il est envahissant. Ele invade. Il rentre dans les esprits des gens. Ele entra no espírito das pessoas. Et il essaye de conquérir les champs ennemis, pas frontalement, mais justement de façon sinueuse. Ele tenta conquistar o campo inimigo, não de frente, mas de uma fação sinuosa. Et en effet, Michel Foucault dit le fascisme qui est au-dedans de chacun de nous. E o Foucault vai dizer que esse fascismo que está dentro de cada um de nós,
lui, il dit dans notre tête, parce qu'il n'est pas psychanalyste. Na nossa cabeça. Mais c'est notre tête signifie bien qu'il s'agit d'une question psychique. Mas, embora ele não seja psicanalista, nem fala que está na nossa cabeça, mas claro que se trata de uma questão psíquica. Il ajoute le fascisme qui nous fait aimer le pouvoir et désirer vraiment ce qui nous opprime. O fascismo que nos faz amar o poder e desejar realmente aquilo que nos oprime. Donc une position subjective d'oppression où on aime Então, uma posição subjetiva de opressão, mas que a gente ama esse poder que oprime. ce pouvoir qui nous opprime. Esse poder que nos oprime. Et on pourrait dire, on aime ce pouvoir qui nous opprime, qui est en nous. A gente ama esse poder que nos oprime, mas que está na gente. Et on ne peut pas ne pas penser au surmoi. E a gente não pode pensar, não podemos deixar de pensar, é claro, no superego. Et déjà, ce surmoi, il nous apparaît comme moi, d'abord. O supereu que aparece primeiro como eu. Et comme un Superman qui a comme une identité forte, comme si c'était un, en fait. É como esse super-homem que tem uma identidade perfeita, como se fosse Et donc, la question du fascisme. Então, a questão do fascismo. Bon, vous savez bien que le fascisme est né en Italie, on fait des choses superbes en Italie. Hein? Sabem muito bem que o fascismo nasceu na Itália, a gente fez coisas impressionantes lá. Et son origine, c'est i fasci di combattimento. A sua origem é o fati de combatente, de combater, fati. Et c'est une organisation paramilitaire. Era uma organização paramilitar. Violenta. Et qui organise des actions violentes. Que organiza ações violentas. Voilà, ces fasci di combattimento qui sont l'origine du fascisme. Então, esse fati de combatimento é a origem do fascismo. Est composé par des militants qui sont d'ailleurs habillés dans une uniforme. Composto por militantes que eram vestiam uniforme. Les chemises noires. Camisas pretas. Je souligne simplement uniforme, uni. Uniforme, tous pareil. Hein? Tudo igual. Et après, vous savez, en 2 ans, les partis de Mussolini arrivent au pouvoir. Então, você sabe, alguns anos depois, o partido de Mussolini chega no poder. Et en 1922 commence une dictature qui dure 20 ans. E em 22 começa a ditadura que dura 20 anos. Mais alors, qu'est-ce que c'est ces fasci? Qu'est-ce que c'est ce fascio? Qu'est-ce que signifie fascio? Mas o que é esse fati, esse facho? O que significa facho? Faisceau en français. Pessoa? Faisceau. Faisceau. É um facho, né? Um facho de luz, um facho. Oui, par exemple, faisceau de lumière. Um facho de luz. Bon, la définition des faisceaux, donc ces faisceaux de lumière, ce sont des éléments longilinés, donc des éléments allongés. Esses elementos, como raio de luz, são elementos longos, alongados. Qui ont la caractéristique d'être liés ensemble. Que tem como característica de serem ligados. Et ça vient du monde romain, donc de l'histoire romaine, où il y avait des fasci littori. Isso veio do mundo romano, onde tinha o fati de Tore. Qui portaient, donc c'était des littori, c'est-à-dire des gens qui reliaient, qui avaient la fonction de relier ces fasci qui étaient des armes. Eram pessoas que tinham essa função de ligar esses fati, que eram o quê? Et donc cette arme, c'était des bâtons qui étaient reliés ensemble. Sim. Era
Como se fossem vários pedaços de pau que eram amarrados juntos, as pessoas que ligavam isso. Je sais pas, il y avait 30, 40 bâtons, je pense 30. Hein. Et à l'intérieur, Bastões que eram à religados. l'intérieur de 30, ces bâtons, 40 il y avait pessoas. une hache. E no interior disso aí tinha um eixo. Et donc ces facilitori, ces personnes de la société civile, Essas pessoas da sociedade civil avaient le devoir de composer cette arme tinham o dever, a função, né, de compor, de fazer essas armas, qui avait comme symbole, symbolisé l'autorité de frapper avec les bâtons eram que tinham como símbolo esse poder eram autorizados a bater com esse batom, com esse pedaço de pau. et pas seulement, mais à l'intérieur il y avait une hache et avec cette hache on avait l'autorité de tuer. E não somente tinha esse eixo, esse machado lá, acho que também pode ser machado aqui, tinha autoridade de matar. Et donc cet faisceau des licteurs était un symbole de l'imperium. Então esse lado do fascismo era esse símbolo do império do poder. Je vous fais remarquer en passant que les lictores, en latino lictores, c'était ces gens liés ensemble, liés tout, la multiplicité dans un 1, et c'est le même nombre de lecteurs finalement. É a mesma palavra de leitor, as pessoas que uniam em um só, faziam pessoas que faziam parte dessa função. Donc quand nous lisons un livre, Quando a gente lê um livro, nous faisons un avec les livres, nous faisons une lecture du livre. a gente faz uma leitura do livro, quando a gente lê o livro. Mais ce qui est important, c'est que et la fonction de ces gens qui ont donné nom au fascisme, c'est la fonction de faire un. O importante é que a função dessas pessoas que fizeram organizar o fascismo era a ideia de fazer Et de se soumettre à ces un. E de se submeterem a este C'est-à-dire de se soumettre au maître. Ou seja, de se submeterem ao mestre. C'est-à-dire soumettre. Soumettre, né? Debaixo do mestre, soumettre. Et donc cette façon de concevoir les un comme unis, liés, sans déliaison, Essa fação, esse modo de considerar unido sem c'est desligar, une vision totalitaire é uma visão totalitária, qui ne conçoit pas la division. que não concebe a divisão. Et c'est une vision totalitaire qui fait appel à l'image. É uma visão totalitária que faz apelo, né, que evoca a imagem. C'est-à-dire il fascio littorio, ce symbole du pouvoir. Ou seja, aquele fatilitório, o símbolo do poder. Alors la question que nous nous posons, c'est est-ce que le fascisme est-il seulement un régime politique ou aussi une façon de penser? A questão que ele coloca é: será que o fascismo é só um regime político ou é um modo de pensar? Et j'ai mis entre parenthèses penser ou peser, parce que penser vient de peser. E ele põe entre parênteses pensar e pesar, porque C'est-à-dire de pensar donner vem de la valeur. pesar, dar valor. Est-ce qu'on donne de la valeur, si notre pensée donne de la valeur à l'appropriation? Será que o nosso pensamento dá valor ao apropriar? Donc l'appropriation, c'est faire un avec A la chose. apropriação é fazer com a coisa. Ou à la relation, à l'organisation, à l'articulation. Ou a relação, a organização, a articulação. Et pour comprendre ou avancer un peu, nous nous faisons aider par les mythes de la tour de Babel. Então, para tentar compreender um pouco, ele vai fazer apelo ao mito da Torre de Babel. Alors dans Genèse 11:1, il est dit Gênesis 11:1 está escrito: toute la terre avait une seule langue. toda a terra tinha. Atendei. Ele foi arrumar lá. A Torre de Babel.
les exemples ne sont pas faits. On parle du réel, là, la tour de Babel, on s'entend tour, pour rien. j'en parlerai aussi de la tour des médias. Hein. D'accord. Bom, então, Vou estão continuer. ouvindo aí? Vamos para a Torre de Babel agora. Deixamos o real e vamos para a Torre de Babel. Une seule langue A terra inteira tinha só uma língua et les mêmes mots. e as mesmas palavras. Je souligne même. Eu sublinho mesma. Pas de différence dans les mots. Não havia diferença nas palavras. Et cette façon, oui, peut-être ça vaut la peine de citer aussi ce que dit les passages de la Bible, pour que les habitants de Babel disaient, nous construisons pour nous Os une ville habitantes, et une tour. ele vai então ler a Bíblia, né? Então os habitantes de Babel diziam: nós construiremos para nós uma torre Et son sommet sera dans le ciel. cujo topo estará no céu. Et faisons pour nous un nom, E nós vamos fazer também, vamos criar um nome, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. vamos criar um nome para a gente sobre o risco, né? Porque a gente tem medo de a gente dispersar sobre a superfície da terra. Donc vous voyez que les prétentions des habitants de Babel sont importantes. Donc ils veulent faire une tour. Et dans cette tour, on parle une langue. Então a pretensão deles são importantes. Eles querem fazer uma torre, e nessa torre se fala uma língua, Et cette tour, elle va jusqu'au ciel. e essa torre vai até o céu. Et ils disent souvent pour nous. E ele diz sempre: nós vamos Pas fazer pour a les autres. torre Il para nós. n'y a pas d'autres là. Não para os outros. Não existe outro. Et tout ça pour ne pas être dispersé sur la surface de toute la terre. E tudo isso para que não se disperse sobre a superfície da terra. Je souligne le mot disperser, Eu gostaria de grifar a palavra dispersar, qui est le contraire de lier. que é o contrário de ligar. Donc disons l'horreur de la déliaison. O horror do desligamento. Et naturellement, Dieu qui voit tout ça, il n'était pas content. E claro que Deus, que estava vendo tudo aquilo, não ficou contente, não. Et donc il s'oppose à ce processus de ces un. Ele se opõe a esse processo de fazer Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il, selon la Bible, il disperse les habitants de Babel et il confond les langues. Ce qui dit les Bibles classiques disent confondre les langues. Então, o que ele faz? Ele dispersa as pessoas lá de Babel, que ele não estava contente, e confunde as línguas. J'étais voir quel mot on utilise en hébreu pour dire confondre et j'ai trouvé le mot navel. Ele foi olhar em hebreu qual a palavra que usava para confundir, ele achou a palavra navel. Et en effet, c'est pas confondre. Hein. E na realidade não é confundir, Faut aller voir les textes originaux. Hein. tem que olhar o texto original. Parce que navel Porque navel séparé. significa separar. Donc tout est clair. Comment fait Dieu pour intervenir à Babel? Como faz Deus para intervir a Babel? Il y va et il sépare les langues. Ele separa as línguas. Il y va et il disperse, il sépare le peuple. Ele vai lá, ele dispersa e separa as pessoas. Et comme fait Dieu dans la Bible pour créer? C'est simple, c'est la méthode que je vous conseille. C'est sépare les ciels de la terre, les hauts et les bas. Il sépare la nuit du jour. Il sépare la femme de l'homme, etc, etc, etc. É o processo que Deus o tempo todo, né? Ele separa o dia da noite, a mulher do homem, a luz do À bien voir, tudo ele separa, é a mesma palavra que ele usa lá para separar as línguas. à bien voir, nous les psychanalystes faisons la même chose. A bem da verdade, nós psicanalistas fazemos a mesma coisa, Sans savoir que tout ça a été inspiré par une civilisation du livre
Sabia que tudo isso foi inspirado por uma civilização livre, qui était bien connue par Freud. que era muito conhecida por Freud. Donc ce qu'il fait encore, c'est de séparer le réel du symbolique. Então, o que ele faz é separar o real do simbólico. C'est-à-dire de créer la différence, les différences. De criar a diferença, as diferenças. Quand Lacan invente ces catégories qui nous aident à penser l'expérience imaginaire, réelle, symbolique, Então, quando Lacan inventa essas categorias que nos faz pensar, né, o real, o simbólico e o imaginário, fait à notre pas, fait avancer la psychanalyse dans le sens qu'il crée quelque chose parce qu'il sépare. é uma maneira de avançar a psicanálise, porque ele cria alguma coisa, ele separa. Et s'il n'y a pas de séparation, Se não houver separação, on ne peut pas être en relation. a gente não pode estar em relação. Donc si nous ne séparons pas le réel du symbolique et de l'imaginaire, Se a gente não separar o real do simbólico e do imaginário, il n'y a pas de relation possible dans le sens qu'on est happé, mangé par le réel. não tem relação porque a gente é completamente tampado, comido pelo real. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé génial l'idée de penser le réel d'une façon agissante. Por isso é que eu achei bem genial a ideia de pensar o real como algo que agir. Il faut absolument que le réel puisse invoquer, puisse appeler. É absolutamente necessário que o real possa chamar, que possa evocar. Et quand nous sommes dans une science analytique, nous écoutons cette invocation. E quando a gente está numa sessão de análise, a gente escuta essa evocação do real. Et c'est le réel du patient qui nous appelle. É o real do paciente que nos interpela. Si nous n'entendons pas ça, il n'y a que du bavardage dans la science. Se a gente não entende isso, a ciência vai ficar uma falação, bate-papo. C'est pour ça qu'au début de la science, des premières sciences, la question des symptômes est centrale. Por isso é que nas primeiras sessões, né, nos primeiros encontros, a questão do sintoma é central. Ah bon, vous avez une phobie des pigeons? Ah bon? Ah, bem, você tem medo de pomba? Et ça nous permet d'ailleurs, il y a des patientes qui viennent, parce qu'ils étudient philosophie, psychologie, ils disent, moi, j'ai aucun problème. Hein? Por isso é que tem paciente que chega e fala, eu não tenho problema nenhum. Mais si on gratte un peu, Mas se a gente coçar um pouco, raspar um pouco, le réel d'une souffrance fait vite surface. o real do sofrimento logo aparece. Donc, si réel, symbolique et imaginaire font un, Então, se o real, simbólico e imaginário fizerem le langage colle au réel. a linguagem cola ao real. Et donc, les symboliques ne fonctionnent plus. Então, o simbólico não funciona mais. Pourquoi? Parce que les symboliques, c'est symbolène. Porque o simbólico é simbolême. C'est-à-dire lié ensemble quelque chose qui est délié. A função dele é ligar ao que está desligado. Mais si tout est lié déjà, Mas se tudo já está ligado, il n'y a plus de symbolique, il n'y a plus de métaphore, não há simbólico, não há metáfora, il n'y a qu'un langage concret, só tem a linguagem concreta, c'est-à-dire le langage du fascisme. a linguagem do fascismo. J'ai pensé, mais je ne suis pas tout à fait encore sûr et clair sur ça, que dans notre modernité, Eu pensei, mas eu estou pensando ainda, não está muito claro. C'est pas pra le mim, langage. que na modernidade não é a linguagem, c'est pas le langage qui est réduit au réel, não é a linguagem que é reduzida ao real, mais c'est le réel qui est réduit à une forme de langage imagé, plein d'images, mas que é o real que é reduzido a uma linguagem imaginética, cheia de imagens. et je pense aussi à notre rapport avec la réalité, cette fois, qui passe à travers les ordinateurs,
les machines. Hein. Eu penso a nossa relação atual com a realidade, que passa através das máquinas, do computador. Combien de patients à nous n'ont pas besoin ni de la réalité concrète de leur vie, ni de ce rapport au réel, peut-être ils l'ont quand même, mais combien, parce qu'ils passent leur vie devant l'ordinateur avec les vidéojeux, avec... Quantos desses pacientes atuais não têm necessidade de contato com o real, com nada, porque ele passa a vida lá, embora alguns possam ter, em contato com jogos de internet, jogo online, essas coisas todas. Je me demande si, dans un ordinateur, quand j'ai lu un journal par exemple, dans ces moyens techniques, si cette machine favorise mon rapport au réel, mon écoute de ce réel. Se ele pensa, por exemplo, quando ele lê um jornal na internet, um jornal que eu lê na internet, se esse tipo de meio que eu leio o jornal na internet, em que isso facilita o meu contato com o real? Je pense que nous vivons une époque où cette invocation du réel se réduit de plus en plus. Eu acho que a gente vive numa época em que essa invocação do real se reduz cada vez mais. Et que peut-être le travail de l'analyste, c'est aussi de les réévoquer. Talvez o trabalho do analista seja de reevocar o real. Entre autres, on sait bien combien la question de la pulsion A gente sabe também a questão da pulsão. est centrale dans notre travail et que nous avons tendance à l'oublier aussi. E a questão da pulsão que é central no nosso trabalho, e às vezes a gente tem tendência a esquecê-la. Aussi la censure qui reste encore forte en rapport à la sexualité, et elle est une question, comment parler même dans une science, c'est très compliqué. E a questão da sexualidade, que continua ainda muito censurada, moral, tá aí, como é que a gente fala disso na sessão? En effet, quand Freud dit parler en liberté, laisser parler, laisser surgir les mots. Na realidade, quando Freud diz, fale sem problema, deixe as palavras surgirem. C'est-à-dire l'association libre. Ou seja, associação livre. C'est pour faire surgir ces lieux du réel. É fazer aparecer esse lugar do real. Qui sont liés au symbolique, mais sont liés, et qui peuvent surgir dans la parole. É isso, é ligado ao simbólico que faz aparecer na palavra. En fait, l'association libre est en même temps une dissociation. Talvez a associação livre seja ao mesmo tempo uma dissociação. Parce que si nous restons collés à insignifier, si nous, à travers les insignifiants, restons collés à insignifier, Que se a gente, através de um significante, continuarmos colados no significado, nous ne pouvons pas associer à nouveau. e não vai associar mais. Donc associer, c'est dissocier en même temps. Associar é dissociar ao mesmo tempo. Eh bien, pour faire cette scission atomique du symbolique, Ou seja, para fazer essa cisão atômica, né, central do simbólico, il faut une force, une énergie. é necessário Inicial. uma força, uma energia. Cette force, cette énergie initiale vient de notre réel de notre corps. Essa réel de força, notre essa psyché. energia inicial vem do nosso real, do nosso corpo, Se da não- energia psíquica. Si nous ne l'entendons pas, nous restons immobiles, nous sommes bloqués. Se nós não a escutarmos, a gente resta imóvel, somos bloqueados. Continuamos, ficamos bloqueados, né? Non, je voulais simplement faire remarquer Quero simplesmente falar que o tempo dele acabou, se eu estava falando para ele. que quand les signifiants que o é significante, bloqué, quando figé esse dans un significante é signifié, bloqueado, parado numa sessão, et bah, je dirais que la pensée même est bloquée. Hein. eu diria que o próprio pensamento é bloqueado. On est dans une situation où l'essence est unique. Estamos numa situação que a sessão é única. Et on est dans un dogmatisme. Estamos num dogmatismo. Et en même temps, on est dans l'idole.
Estamos também numa situação de ídolo. Dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire idole, c'est une image en grec. No sentido etimológico da palavra, que ídolo é imagem em grego. On est figé dans une image. Estamos parados, bloqueados, né? Fascinados com uma imagem. Et je peux faire encore ces parallèles entre le judaïsme et la psychanalyse. Ils ont quelque chose en commun. Esse paralelo entre o judaísmo e a psicanálise E que de tem algo em diferença. comum. Pardon? Et des différences aussi. E é algo em comum e coisas diferentes. Et dans le sens que pour l'hébraïsme, la chose importante, c'est les textes. Para o judaísmo, as coisas importantes são o texto. Mais ce texte, il est là pour être interprété. Mas os textos são lá para serem interpretados. Et donc, quand je lis les textes en groupe, un peu comme quand je lis Freud dans un cartel, Quando eu li Freud em grupo, no cartel, c'est la chose importante, c'est qu'on ne soit pas d'accord. o importante nesse estudo é que a gente está fazendo grupo, né? Não estejamos de acordo, que a gente discorde, os Parce membros do que grupo. ce qui est important, c'est l'interprétation, et donc l'ouverture de O que l'interprétation. importa é a interpretação, é a abertura que o texto Et traz. cette ouverture renvoie à l'association libre, naturellement. E a gente vê nessa abertura na interpretação do texto associação livre. Pour la psychanalyse, d'autre côté, ce n'est pas les textes importants, Para a psicanálise, por outro lado, não é o texto que é importante, mais c'est la parole. mas é a palavra. Là, il y a la différence. É lá que tem a diferença. C'est-à-dire que pour le judaïsme, pour la religion, donc, ce qui est important, c'est la révélation qui devient écrite. Para o judaísmo, o que é importante é a revelação que se torna escrita. Mais Apparaisse écrite là. nous ne pouvons pas nommer les noms de Dieu Mas a gente não pode nomear, dizer o nome de Deus, et nous ne pouvons pas les voir, parce que si nous voyons Dieu face à nous, on est brûlé. Hein. e a gente também não pode ver, porque se a gente vê, se nós Donc, vemos Deus, Donc a gente é Dieu queimado. est invisible Deus é invisível et innommable. e inomeável. Par contre, pour la psychanalyse, Por outro lado, para a psicanálise, le réel est surtout impossible. o real é sobretudo o impossível. Et là, je viens à un concept central en Lacan, j'espère d'avoir le temps, après je conclurai là-dessus. Ce réel impossible Eu quero ver um conceito lá de Lacan, que eu espero ter tempo de, nesse resto de tempo que me falta da conta de est falar. défini par Lacan avec une phrase énigmatique qui a origine ancienne, rhétorique ancienne. E que essa frase é expressa por Lacan numa frase enigmática, uma retórica antiga. Et cette définition, c'est que le réel A definição é que o real est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. O real é aquilo que não cessa de não se escrever. Et donc de ne pas s'écrire. Então, de não se escrever. De ne pas s'écrire. Donc signifie que, en rapport avec le réel, pour la psychanalyse, selon moi, hein, je peux me tromper, c'est le fait que si nous écrivons quelque chose du réel, il disparaît. A questão da psicanálise é essa, que se a gente realmente escrever algo do real, ele desaparece. Les patients qui viennent nous voir ne viennent pas avec un papier écrit. Hein, Os pacientes que vêm nos ver não vêm com papel et ils escrito ne sortent pas avec un devoir écrit. e não vão Tout se embora passe par la parole. com um dever de casa. Tudo se passa pela palavra. Mais tout se passe par la parole parce que ce dont nous sommes intéressés, c'est cet impossible à dire. E tudo se passa pela palavra porque o que nos interessa mesmo é esse impossível de dizer. Et impossible à écrire. Impossível é escrever.
Et c'est impossible à écrire, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. E isso que é impossível escrever é exatamente aquilo que não para de não se escrever. Ce qui ne cesse pas, écoutez bien, ça c'est une découverte, ne cesse pas, ne cesse. Tá, vamos pegar bem essa palavra, ne cesse pas, não para. Ne cesse, c'est la nécessité qui ne cesse pas. É a necessidade, Que c'est un continuum. é um contínuo. Et c'est ça que nous on doit entendre, ce continuum Esse ne contínuo, cesse pas de ne pas s'écrire. esse contínuo que não cessa de não se escrever. Et je vous fais remarquer que le réel est caractérisé, qui est un impossible, est caractérisé par le négatif. Ne cesse, ne pas écrire. E gostaria de frisar então que o real ele é marcado pelo negativo. Là, il y a une question là, parce qu'en portugais on ne parle pas comme ça. Porque é uma questão de língua, né? O real ne cesse pas de ne pas écrire. Então isso em português é diferente, né? Mas enfim é isso, aquilo que não cessa de não se escrever. Io credo che bisogna fare una nuova traduzione. Perché c'est central. Ele precisa de uma nova tradução porque é central. Mas é uma construção que nós Écoutez-moi bien. ne cesse pas de ne pas. Si la nécessité, c'est quelque chose qui ne cesse pas. Se a necessidade é algo que não para de, que não cessa de, Ce qui est important, c'est le mot cesser. importante é a palavra cessar. Cessar, C'est-à-dire, c'est la parar. coupure. É o corte. Si il n'y a pas une continuité, il n'y a pas de coupure. Se não há continuidade, não há. Se há continuidade, não há um corte. La psychanalyse, c'est coupure, c'est symbolique. A psicanálise é o corte, é o simbólico, o cortar. Donc, il faut bien reconnaître cette continuum qui est la nécessité. Então é importante a gente reconhecer esse contínuo que é a necessidade do cessar. C'est important comprendre l'impossible, qui est condition du possible. É importante a gente compreender o impossível, que é a condição do possível. Il y a derrière ça une philosophie positive du bonheur que j'ai. Parce que s'il n'y a pas d'impossible, il n'y aura pas d'impossible. É uma filosofia que eu tenho, porque se não tem impossível, não tem possível. Et donc c'est bien que les patients viennent désespérés Então avec l'impossibilité. é bom que os C'est ça pacientes qu'il faut chegam changer. desesperados com a impossibilidade. Exatamente esse é o ponto que tem que se mudar. Qui vient avec leur nécessité et qu'on puisse couper cette nécessité et enlever la négation. Que ele venha com essa necessidade, que a gente possa cortar essa necessidade. Um minuto. Ele está fazendo um jogo de palavras aqui que eu não sei se está certo, se está claro em português. É necessité, não é de necessidade, é não cessar, é não parar. É esse não parar que a gente tem que cortar. É porque a palavra fica igual necessidade, tanto em francês como em português, né? Necessité, necesser, não cessar. Complicado. Para traduire. En fait, je peux relier, mais il y a 1000 liaisons à faire encore. Et après, je termine là. On peut lier que pour couper la nécessité, il faut faire sortir les réels de sa cachette. Para cortar essa necessidade, tem que fazer aparecer o real. C'est-à-dire, il faut être ouvert au contingent. Tem que estar aberto ao contingente. La licence qui vient, cette contingence, avec cette caresse dont je vous parlais avant. É que ele vem com essa carência, esse carinho, esse toque do qual eu lhes falei antes. Je termine là-dessus en disant que vous avez jamais remarqué, il y a des jours où nous sommes ouverts au nouveau, ouverts à la nécessité, nous pouvons rencontrer des gens. Eu vou terminar aqui lembrando que a gente sabe disso, né? Que tem dia que a gente está aberto a esse necessité, que a gente está mais aberto a encontrar as pessoas, está mais de bem com a vida, né? Vamos dizer assim. Il y a d'autres jours que les gens viennent vers nous et fechados. E tem dia que as pessoas vêm, a gente não está com paciência, né? Ils ne sont pas ouverts à la contingence. Não estamos abertos. Et il y a des cas, il y a des vies entières qui sont fermées à la contingence qui nous amènent au réel.
Tem vidas que Toute são la vie. inteiramente cortadas essa contingência, que fica que está sempre caindo no real e que a pessoa atravessa a vida assim. Toute la vie fechado. A vida inteira é fechada. Né? Je reviens demain. Amanhã, Peut-être. talvez eu volte amanhã. Bon, Merci beaucoup. E não cessar, abrir e lembrar que a Torre de Babel, se a gente ficar preso nela, a gente não anda na vida, né? Então tem que sempre aberto às novas significações. E acredito que tem várias perguntas, é assim que eu devo proceder. Quem é a chefe da casa? Ele falou então a informática, os meios de comunicação modernos, a informática, eles em si, né, não é nem pelos que eles transmitem, eles são os meios em si, né, como diz a Raquel, né, que eles aumentam sempre o imaginário, eles levam ao totalitarismo em si, nem pelo que eles veiculam. Oui, je pense que ça augmente l'imaginaire, Aumenta o imaginário, mais ça fait en sorte que les réels et les symboliques collent à l'imaginaire, et o donc ils real s'annulent. simbólico é colado ao imaginário Et donc ils s'annulent. e ele se anula. Parce que ce que je voulais démontrer, c'est que quand on fait un et on bloque sur un, pratiquement on détruit la différence. Quando a gente faz e se bloca num, a gente destrói a diferença. Ce qui est important, c'est pas qu'il y ait trop d'imaginaire, O perigoso não é que exista muito imaginário. mais ce qui est dangereux, c'est qu'on oublie tout le reste, on oublie les symboliques. O perigoso é que esquece o resto, a gente esqueça o simbólico e o real. Par contre, ce que je critique, je crois que là il y a une critique à moi personnelle, c'est de me retrouver dans des congrès, dans des groupes de psychanalystes où on nie le réel aussi. O que me incomoda é que às vezes eu me encontro em grupos de psicanalistas que negam o real. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas parler, donc on n'en parle pas. Então, como a gente acha que não pode falar do real, a gente não fala disso. En réalité, on peut en parler, et même on peut entendre sa voix, Na la voix realidade, du réel. pode falar e tem que estar atento a escutar a voz do real. C'est intéressant aussi parce que je ne sais pas si vous voyez la transition entre religion, qui idéalise aussi, et la psychanalyse, qui est une tradition géniale. Hein? Veja bem aí essa transição entre psicanálise e religião. Tout en acceptant les découvertes énormes que, par exemple, la Bible a fait, ce sont des découvertes incroyables. Diz que a gente aceite as fantásticas descobertas que a Bíblia fez, porque são descobertas fantásticas. Voilà.